Eu acho que agora fomos. Bom dia, bom dia. É só dizer que a gente vai falar sobre competição que, ó, o desafio vem. Mas agora estamos ao vivo, agora vai. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora fazer uma linda manhã. É só falar que a gente vai conversar sobre competição que o Instagram já bota um desafio. Mas agora sim, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas para o nosso Manhã de Poder, para a gente poder começar a nossa segunda-feira com boas reflexões, com energia, com um jeito de olhar para a nossa vida de uma forma mais poderosa e mais consciente. Então, você que está chegando, seja muito bem-vinda, que bom que você está por aqui, começando a sua segunda-feira comigo. Eu sou Dani Pamplona, contoterapeuta, mentora em desenvolvimento pessoal e esse é o Manhãs de Poder, o nosso espaço de fortalecimento mental e emocional, o nosso espaço de sororidade e crescimento, um espaço para a gente mulherar, não é mesmo? Então vai chegando, bom dia Nádia, bom dia Nelise, que bom que vocês estão por aqui, bom dia Lu, sejam muito bem-vindas. Hoje o nosso tema é super importante, a gente vai falar sobre competição feminina e o quanto ela impacta, não é? Nas cobranças internas e externas e como é importante a gente olhar isso, porque a semana está começando e com certeza você vai conviver com várias mulheres, você vai estar entre várias mulheres e olhar para essa competição que muitas vezes é inconsciente, libera a gente de muita coisa. Bora lá? Ó, esse é aquele momento em que eu e você compartilhamos essa live com mais mulheres que podem se beneficiar, que talvez estejam vivendo situações de competição feminina, que precisem desse carinho, desse suporte. Então clica no aviãozinho e manda essa live para mais mulheres que podem se beneficiar com esse conteúdo, que podem ter uma relação mais harmoniosa aí na sua semana. Vai encaminhando aí para elas, convidando elas para estarem conosco nesse papo. Estou esperando aí você mandar para as mulheres da sua vida, clica no aviãozinho e vamos aproveitar esse momento, fazer dele ainda mais prazeroso para mim e para vocês. E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Como passaram o final de semana? Seguimos aqui nesse movimento, né? Porque vocês têm noção de que vir para esse lugar de consciência é igualzinho ir para a academia fazer atividade física? Às vezes a gente olha e diz assim, que preguiça. Deixa eu ficar aqui inconsciente, sem mexer em nada, sem lidar com nada, né? Tá ruim, mas tá bom. E a gente vai fugindo muitas vezes dos processos de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, porque eles exigem a gente mexer em muita coisa. E quanto menos a gente mexe, mais solidificado vai ficando, mais difícil de mexer vai ficando, não é verdade? Então, esse processo de movimentar é o que nós fazemos aqui através dos contos, através das reflexões, através das músicas. E esse tema que eu decidi propor na manhã de hoje é um tema que é delicado, porque a gente aprendeu desde que o mundo é mundo de que as mulheres devem competir entre si, não é verdade? Me conta aí nos comentários. Você já viveu ou vive situações em que você observa a competição feminina ou que você se compara com outras mulheres? Ou então que você percebe assim, a dificuldade de acolhimento, de estar com outras mulheres, de participar de movimentos de mulheres, por se sentir sempre nesse lugar de competição? Como é que é para vocês quando eu trago essa situação da competição feminina? O que emerge, né? O que aparece aí para vocês? Quando eu começo a pensar nesse lugar da competição feminina, eu percorro vários momentos da minha história. Eu estava fazendo isso hoje cedo, né? Percorrendo vários momentos da minha história e percebendo de que forma essa competição feminina foi acontecendo na minha história.
né? Porque eu acho que o jeito mais importante da consciência chegar é a gente construí-la pelo nosso ponto de vista. Tá aí uma coisa que quanto mais vocês fizerem, mais força vai dar. Construam a consciência a partir da história de vocês, a partir daquilo que vocês observam na história de vocês, para depois criar contrapontos, né, com as outras histórias, com as outras coisas. Mas é muito importante a gente entender, porque às vezes nós temos resistência de falar sobre algum assunto, porque diretamente ele nos dói, né? Ele vai bater diretamente em feridas. E quem está acompanhando aí as últimas semanas do Manhãs de Poder, e se você por um acaso está aqui pela primeira vez, entra no nosso grupo de WhatsApp e acompanha por lá, que nós toda semana estamos trazendo vários assuntos, né, relacionados ao feminino, e nós temos falado muito da criança interior, né, e das feridas emocionais. Então, cada passagem na nossa história que vai gerar uma dor, que vai gerar um trauma, que vai gerar uma resistência, consequentemente vai fazendo, né, vai definindo e desenhando a nossa postura frente à vida. Então, quando, né, gostaria de convidar cada uma de vocês que está aqui agora a fazer esse exercício. Quando eu falo de competição feminina, o que vem na memória de vocês? Qual é o lugar que ativa quando vocês pensam em competição feminina? E para mim, onde ativa é um lugar que eu vejo hoje repetido na minha filha, né? Porque é sempre assim, os padrões voltam para serem curados, né? Nesse lugar de, puxa, eu gostaria de pertencer, eu gostaria de ser aceita, né? Porque muitas vezes a competição ela começa nesse lugar. A gente quer fazer parte, a gente quer ser aceita. E aí a gente tenta mostrar que a gente é boa o suficiente para fazer parte. Só que o que a gente não percebe é que às vezes a outra pessoa do outro lado também está tentando mostrar que é boa o suficiente para fazer parte. E aí esses bons o suficiente começam a se comparar, né? Começa a ter esse estado de comparação. E é aí muitas vezes que a gente se perde. Muitas vezes isso começa na infância, nesse lugar. Ó, a Jane, bom dia, Jane querida, tá mandando uma reflexão aqui importante pra gente, né? E quando sentimos que estão competindo comigo, sou eu que estou competindo? Então, essa perspectiva do que é meu e do que é do outro, né? É muito a forma como a gente vai receber esse lugar. Então, eu percebo que chega até mim, a outra pessoa se compara comigo, a outra pessoa traz esse lugar. Como é que eu recebo isso? A forma como eu recebo isso vai dizer se eu vou entrar nessa competição ou não, né? Isso até me lembra um conto bem curtinho e eu vou trazer ele nesse momento para a gente puxar essa reflexão. Dizem que dois amigos, todos os dias, eles iam até uma banca de jornal. E antes do trabalho, né? Eles estavam indo para o trabalho e eles paravam naquela banca e depois iam trabalhar. E o dono da banca de jornal era extremamente rude, grosseiro, aquela pessoa de poucos amigos. E todos os dias, um dos amigos se aproximava e dizia: bom dia, como vai o senhor? Mesmo sabendo que o dono da banca responderia entre dentes e seria grosseiro. E depois ele ainda dizia: me vê tal jornal, não tenho outro. E ele sempre respondia de forma tranquila e educada, mesmo quando o dono da banca de jornal era grosseiro, agressivo, trazia todo aquele mau humor matinal. E o colega dele observava aquilo de forma quase incrédula. Escuta, peraí, todos os dias ele é mal educado, todos os dias ele não tem gentileza e você sempre responde do mesmo jeito, com a mesma educação, com a mesma gentileza. Por que você faz isso? E o amigo olhou para ele e disse: ué, porque o que ele está dizendo diz respeito a ele, não diz respeito a mim.
Por que eu vou deixar ele perturbar a minha paz? Por que eu vou deixar ele interferir no meu dia? Eu continuo sendo o mesmo. Se a gente não aceita um presente, nós não fazemos uso dele. Eu deixo com ele o que é dele e sigo somente com o que é meu. Percebe? Vocês percebem o quanto esse conto é um desafio diário para cada uma de nós? Será que a gente tem conseguido deixar com o outro o que é do outro? E poder seguir somente com o que é nosso? Porque é um desafio, né? Porque muitas vezes quando o outro fala, ele ativa diretamente uma ferida minha. E a gente pode aplicar isso diretamente à questão da competição. Então, quando uma mulher compete comigo, quando ela se compara comigo, muitas vezes ela pode estar ativando, né? Uma rejeição, uma ferida minha. Ou então, ela pode estar colocando mesmo o dedo, né? Profundamente nessa ferida. E aí, nesse movimento, sou eu que preciso entender isso, é sobre ela, não é sobre mim. A gente vive muitas vezes deixando que as palavras dos outros nos definam. E a gente acredita pouco nas nossas próprias palavras. E nesse movimento, é por isso que a competição feminina gera tanta dor na nossa história. Porque aí eu me deixo definir por aquilo que o outro está dizendo. E a gente fica nesse lugar, por que o outro me tratou tão mal? O que eu fiz para merecer isso? Hã? Quem é que se vê às vezes nessa frase? O que eu fiz para merecer isso? Por que o outro me tratou dessa forma? Percebe? Só que na verdade, quando a gente aplica a lei dos 50%, a gente vai ganhando mais espaço para entender. Não é sobre o outro. É sobre você. É sobre o que está ferido ainda dentro de você para estar doendo. Porque muitas vezes, quando eu tô com a ferida cicatrizada dentro de mim, eu vou olhar para aquilo que a outra pessoa está dizendo e eu vou dizer, ok, tá bom, é sobre ela, né? Mas não me causa nada, não me causa nenhuma tempestade interna, percebe? Mas quando me causa tempestade interna, é porque está ativando alguma ferida. E uma das feridas mais ativadas pela competição feminina é a ferida da rejeição, que é uma ferida que muitas mulheres vivenciaram na infância, que diz respeito ao fato de não se sentir escolhida, né? E aí, o que acontece quando eu não me sinto escolhida na infância, né? Parece que eu não sou importante, parece que eu não tenho valor. E a ferida da rejeição, ela pode nascer dentro de casa, quando acontece uma competição muito grande entre irmãos, né? Então, a mãe dizer, mas seu irmão faz assim, sua irmã faz assado, né? E aí a gente se sente rejeitada. Ou então, quando a mãe ou o pai escolhe outra coisa e não nós, né? Então, aquela criança que viveu com pais muito ocupados, que nunca tinham tempo para ela, que estavam sempre fazendo outras coisas, ela também se sente extremamente rejeitada. E nas próprias relações de amizade, na escola, né? Quando ela não se sente aceita em um grupo, e aí ela se sente de lado, se sente excluída. Então todo esse processo vai dando base para a nossa ferida de rejeição ganhar força. E aí a gente vai crescendo e parece que volta e meia é direto nesse lugar que pega. Parece que é ali que pega, né? E a gente acha que o outro está sempre querendo dizer algo para nós, a nosso respeito. Quando, na verdade, o que o outro diz
diz respeito diretamente sobre ele, sobre a dor dele. E muitas pessoas, elas estão tão feridas na história delas que elas acabam escolhendo ferir, porque a realidade é essa. A gente acaba indo para a reatividade, então tá doído pra gente e a gente acaba fazendo isso chegar no outro. Então, não quero ver você feliz, eu quero ver você mal também, porque eu tô mal, né? E muitas vezes a competição feminina vai nesse lugar. Eu trabalho muito com professores, né, com formação de professores, e eu brinco que a sala dos professores costuma ser um lugar, né, dessa competição, em que as mulheres estão sempre uivando, né? Ai, que dor nas costas. E aí a outra fala, mas eu tenho 5 pinos na minha coluna. A outra fala, ei, briguei com meu marido. A outra fala, eu quase quebrei o pau com o meu. Aí acontece sempre um movimento para ver quem tá mais ferrada. E vocês já viram como a gente acaba competindo no negativo, né? De trazer esse ruim, de ficar nesse ruim, porque parece que se eu estiver reclamando e competindo para ver quem tá pior, aí eu tô ali pertencendo. E a gente vai criando até medo de dizer quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz. Porque aí parece que isso vai gerar... Qual é o sentimento que vem junto da competição? Quero ver quem é que tá afiada aí nessa percepção de sentimentos. Qual é o sentimento que vem junto com a competição? Que rufem os tambores, me contem. Qual é o sentimento que é diretamente proporcional à competição? Vou dar só uma dica. Nem precisei dar dica, vocês estão muito maravilhosas. A Nelise já respondeu. Inveja. Exatamente. Então, se eu for competir ali no negativo, não é? Eu não ativo a inveja. Porque nós temos muito medo desse sentimento. Percebe? E aí a inveja vai nos levando para esse lugar de corrosão, né? A inveja corrói. E a inveja corrói a nossa essência. Ela tira a gente do centro de nós mesmas. E aí vamos nos lembrar diretamente do conto universal que mais nos faz olhar para a questão da inveja. Que é qual? Branca de Neve. Espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? Nesse confronto com o espelho. E quantas de nós, muitas vezes, somos a madrasta da Branca de Neve? Porque confrontar o espelho, desafiar o espelho, é não olhar diretamente para ele. Porque a madrasta vai buscar fora de si as respostas que deveriam estar dentro. Percebe? E aí? O que acontece quando eu busco fora as respostas que estão dentro? Eu me comparo. E quando eu me comparo, a inveja é alimentada. E junto com a inveja, vem a raiva. Deu até tosse. Vem a ganância. E vem esse endurecimento da nossa alma. Então, acompanha essa linha agora, tá? Essa linha de progressão, se você quiser, até anota ela aí, porque ela ajuda muito a gente a entender como a inveja vem. A inveja é um sentimento que a gente não quer sentir, mas que volta e meia a gente sente. E aí, quando a gente tá com um sentimento que a gente não quer sentir, a gente nega ele. Só que, gente, tudo aquilo que eu nego me engole. Então, se eu estou sentindo inveja, eu preciso entender por que eu estou sentindo inveja. E acolher o motivo pelo qual essa inveja chegou no meu coração. Porque aí eu consigo transmutar. Uma coisa importante, nenhum sentimento pode ser eliminado, aniquilado. Porque o sentimento envolve energia. E energia precisa ser
transmutada, precisa ser transformada. Então não adianta você dizer que você quer eliminar esses sentimentos da sua vida. Todas as vezes que você escolhe eliminar um sentimento, você vai estar empurrando ele mais pro fundo e ele vai ficando cada vez com mais força. Então, entender da onde essa inveja vem é muito importante. Vamos fazer a linha da Branca de Neve de novo. Hoje nós estamos fazendo a linha da Branca de Neve para entender essa inveja. Eu me olho, mas eu não me vejo. Eu procuro fora as respostas que deveriam estar dentro. E aí, quando eu procuro fora, eu gero competição. Gerei competição, consequentemente, eu desperto a inveja. A inveja vem abraçada de raiva, de uma dureza para agir. E cada vez mais a inveja e a competição me afastam do lugar mais importante para eu achar respostas. Dentro, em mim mesma. Faz sentido? Faz sentido esse caminho aí da madrasta da Branca de Neve? Se a madrasta da Branca de Neve se olhasse no espelho e dissesse: espelho, espelho meu, como eu ainda posso ser mais bonita do que já sou? Ela está perguntando para ela mesma. E aí a gente entende que a competição em si não é um problema. Se eu aprender que eu devo competir com a minha última versão. Sim, a gente vive em um mundo em que existe a competição saudável. Em que a competição é me superar, caramba. A mulher que eu era, que não conseguia fazer isso, aquilo e aquele outro, agora está conseguindo. Percebem? E aí, quanto mais eu vou internamente fazendo esse jogo, sem deixar esse fator externo me impactar tanto, mais força eu vou tendo. E aí eu vou entendendo também, quando eu me volto para dentro, por que que esses fatores externos aparecem. Então, por que que a inveja se torna forte em mim em alguns momentos? Por que que eu me sinto rejeitada por algumas mulheres? Por que que eu julgo algumas mulheres? Você já parou para pensar? Faz esse exercício agora. Na última semana, você julgou alguma mulher à sua volta por algum motivo? Eu sim. E não é vergonha nenhuma a gente assumir isso. Porque o julgamento é uma coisa que, mesmo sem querer, quando a gente vê, a gente está fazendo. Porque no julgamento a gente tenta resolver lá fora aquilo que a gente precisa resolver aqui dentro. E aí, sabe como é que a gente sai do julgamento? Quando a gente respira e diz: essa é a história da pessoa. Ela está fazendo essas escolhas e seguiu esse caminho porque essa é a história dela. Agora, o quanto a história dela impacta na minha história? E o quanto eu estou disposta a conhecer a história dela para entender mais a minha própria história? Percebem? Faz sentido para vocês esse lugar? E aí, meninas, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a questão da competição feminina e esse caminho da inveja aí que nós estamos fazendo, coloque aqui abaixo nos comentários, aproveite, né? Esse nosso momento ao vivo é justamente para vocês poderem perguntar, poderem se colocar. E um caminho que sempre nos ajuda a entender esse lugar é voltar para a infância. Como é que eu era enquanto menina? Né? Eu me sentia muito sozinha, eu sentia que essa competição existia, eu me comparava a outras meninas, eu sentia muita inveja de outras meninas, né? Eu sentia muita inveja quando eu era criança. Inveja do que as outras meninas tinham, das famílias, né? Parecia que o que eu tinha nunca era suficiente. E foi só o autoconhecimento que foi me trazendo esse lugar de, peraí, né? E aí, peraí,
Onde é que isso vai me levar? Peraí, né? Deixa eu entender por que isso é do jeito que é. E aí quando a gente vai para esse lugar de voltar para dentro e não ir para fora, a gente também se abre para muitas vezes ouvir a história da outra pessoa. Entender, né? Entender que a outra pessoa tem escolhas e comportamentos por causa da história dela. Obviamente não é todo dia que a gente está disposto a ouvir a história do outro. Esse é um exercício. E é por isso que a gente precisa se fortalecer. Porque quando eu me fortaleço, eu abro espaço para ouvir a história do outro. Percebe? E tem dia que a gente não está disposta, por quê? Porque está faltando a gente fazer um movimento de fortalecimento. E aí eu te pergunto, quais são os movimentos de fortalecimento mental e emocional que você tem feito para enfrentar esse mundo? Esse mundo que sim está doente, esse mundo que transborda em comparação, transborda em inveja, transborda em competitividade negativa. E é só no fortalecimento que a gente pode enfrentar as batalhas, né? E aí a Ana está dizendo, né? Podemos nos inspirar e não comparar. Exatamente. Como é que você aprende a se inspirar nas mulheres que estão à sua volta? E aí tem um exercício muito bom para isso, tá? Se você olhar as pessoas que você segue no Instagram hoje, aqui no Instagram, e aí, as pessoas que você segue servem para você se inspirar ou para você se comparar? Porque se você tá seguindo aquela blogueira de biquíni que só faz você se sentir a pior pessoa do mundo, não pelo que ela tá mostrando, mas porque você se compara quando tá olhando para ela, para que você tá seguindo essa pessoa? Percebe? Então é muito importante, volta e meia, você fazer um detox dessas suas redes. Perceber assim, por que eu tô consumindo esse conteúdo? Faz sentido para mim? Ele tá me inspirando a ser uma pessoa melhor? Ou ele tá fazendo eu me comparar ainda mais? Percebe? Porque existem lugares que vão fazer a gente estagnar. E vão ter lugares que vão fazer a gente querer se movimentar. Peraí, é sobre isso eu quero. E aí quanto mais a gente vai se alimentando de lugares que nos inspiram, mais a gente também vai abrindo espaço para outras mulheres se inspirarem na gente, na nossa forma de viver, no nosso jeito de ser. E aí essa roda começa a dançar, né? O lugar da sororidade é exatamente esse. É quando eu vejo a outra mulher como uma fonte de inspiração e não como alguém que vai me prejudicar, que vai tirar o meu lugar, né? Então esse exercício ele é muito importante. Então olha para as mulheres que você tem acompanhado e pensa o quanto elas te inspiram, o que elas trazem e que agregam, né, na tua vida, no teu dia a dia de modo geral, enfim. Ó, a Ana tá até trazendo algumas mulheres que ela acompanha, né, maravilhosas. E essa escolha é diária, percebe? É escolher do que eu tô me alimentando, do que eu tô me nutrindo. Porque aquilo que eu escolho para me nutrir, para me alimentar, vai ser diretamente proporcional aos resultados que eu vou ter, às escolhas que eu vou ter. E aí para hoje eu preparei um conto pra gente entender esse mecanismo da inspiração versus a comparação e do quanto a cobrança interna começa a nascer pelo excesso de comparação, né? Pelo quanto a gente não se permite olhar além do julgamento. Então, bora ouvir um conto? Mais um, né? Porque já teve um pequenininho para inspirar a tua segunda-feira para poder te levar além. Então, ó, respira, abre espaço. Se tiver alguma pergunta que você gostaria de fazer sobre esse assunto, também aproveita, tá? Pode trazer, que aí eu vou estimulando aí e respondendo para vocês. Dizem que numa manhã ensolarada, ali na floresta,
perto da lagoa, estava uma sapinha, jovem e curiosa, que saíra da lagoa, se afastou da família e veio explorar os cantinhos da floresta. Por ali também estava uma cobrinha, bem nova, que pegava um pouquinho de sol depois de ter saído da sua toca. A sapa nunca tinha visto uma cobra. A cobra nunca tinha visto uma sapa. As duas se viram, se olharam e se surpreenderam. A sapinha logo perguntou: quem é você? O que você está fazendo aqui? E a cobra disse: ora, eu sou uma cobra. Eu vim aqui me esquentar nesse solzinho tão gostoso. Mas e você, quem é? Ah, eu sou uma sapinha. Eu gosto de pular e eu vim explorar a floresta. E as duas começaram a se conhecer e a conversar. E a sapinha achou muito curioso o jeito como a cobra rastejava pelo chão, deslizando. E a cobra achou muito curioso o jeito que a sapinha pulava para lá e para cá. Então, a cobrinha perguntou: ei, bem que você podia me ensinar a pular, não é? Ah, mas é claro, só se você me ensinar a rastejar. E as duas ficaram brincando. A cobrinha tentando pular e a sapinha tentando rastejar. Foram horas deliciosas em que elas aprenderam muito sobre uma sobre a outra. Cansadas, se despediram e cada uma foi para sua casa. A sapinha voltou para a lagoa e a cobra voltou para sua toca. Quando chegaram em casa, a primeira a notar a diferença foi a mãe sapa. Que postura é essa, minha filha? Onde já se viu? Onde é que você aprendeu a rastejar desse jeito? E a sapinha toda animada contou: mamãe, eu conheci uma cobra e ela é tão legal. Ela me ensinou a rastejar, mamãe, olha só. Os olhos da mãe quase saltaram das órbitas. Você tá maluca, menina? Tá pensando o quê? Onde que já se viu uma coisa dessa? Ah, eu não acredito. Ora. Faça-me o favor. Fazendo amizade com cobra, era só o que me faltava. Olha, você não vai mais nem ver, nem conversar com essa cobra. Sabia que a cobra é muito perigosa? Muito perigosa. A gente nunca se deu bem com a família de cobras. Cuidado, porque o que as cobras gostam de fazer é comer sapos. Sabia? Elas são ruins e traiçoeiras. A sapinha ficou muito chateada. Desanimada mesmo. Lá na casa da dona cobra não foi diferente. A cobrinha toda animada tentava pular. E a mãe, quando viu aquilo, disse: você tá maluca? Onde que você aprendeu a saltar assim? Ah, mamãe, eu conheci uma sapinha, ela é muito gentil. E ela me ensinou, não é legal? Você conheceu uma sapa e achou ela gentil? Que palhaçada! A gente nunca se deu bem com os sapos e nunca vamos nos dar. Escute uma coisa, sapo é comida. A próxima vez que você vê um sapo, vai lá, ó, nhaque, come. Pare de pular, nós cobras não fazemos isso. E assim, a cobrinha também suspirou e ficou super chateada. No dia seguinte, quando as duas se viram, a sapinha olhou de longe para a cobrinha. A sapinha não foi até a cobra. A cobra também não foi até a sapa. As duas ficaram se olhando e de longe a sapinha disse: desculpe, mas eu não posso rastejar com você hoje. E então a cobra de longe pensou: se ela pular, eu vou até lá e como ela. É assim que eu tenho que fazer. Mas então a cobrinha se lembrou da alegria de aprender a pular com a sapinha e pensou que não faria sentido. E então se afastou. E dizem que a cobrinha e a sapinha nunca mais brincaram juntas.
nunca mais. Mas sempre que o sol estava forte e bonito, aonde estivessem, as duas suspiravam e se lembravam dos momentos tão prazerosos que tiveram juntas. E suspiravam por simplesmente não poderem estar juntas. O Sapo e a Cobra. Livre adaptação dessa lenda popular que foi recontada por um americano chamado William Bennett e que hoje, através da minha voz, chega aqui para vocês. Se fizer sentido, manda um coração. E respira fundo e me diz como que essa história chega aí ao teu coração. Quais são os princípios, as crenças e as feridas que te fazem competir com outra mulher? Que te fazem julgar uma outra mulher? Jussara, é uma grande lição, exatamente. Ela nos traz nesse lugar, né? Quando o julgamento sai, tanta coisa linda pode entrar. E o quanto às vezes nós somos envenenadas